Olá e bem-vindos a Royale Without Cheese, o nosso podcast quinzenal em que discutimos o clássico e o desconhecido cinema de arte e popular do então e agora. Nós somos os vossos hosts, eu, Miguel Aido, Leonardo Miranda Oh, hello. e Tomás Ferreira. Hey, hey, hey. Hoje falamos de Whatever Happened to Baby Jane, mas primeiro não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário ou simplesmente dar-nos um like. Whatever Happened to Baby Jane é um thriller psicológico americano de 1962, realizado e produzido por Robert Aldrich, baseado no romance homónimo de 1960 de Henry Farrell. O filme é protagonizado por Bette Davis e Joan Crawford e segue uma antiga child star que atormenta a irmã paraplégica, uma antiga estrela de cinema numa velha mansão de Hollywood. Na altura da estreia, o filme foi aclamado pela crítica e um sucesso de bilheteira, tendo sido nomeado para 5 Oscars da Academia e dado a Davis a sua 10ª e última nomeação para melhor atriz. A alegada rivalidade amarga entre as duas estrelas, Davis e Crawford, foi fundamental para o sucesso inicial do filme, que ajudou a revitalizar as suas carreiras e, nos anos seguintes, o filme tornou-se um clássico de culto. Contudo, o que é que Royale Without Cheese realmente pensa sobre este velho conto de terror de ciúmes entre irmãs, uma pitada de complexo freudiano? Amigos, o que é que dizem desta história macabra? Macabra. Well, I really enjoyed it. Gostei bastante de Baby Jane. Fiquei atormentado, incomodado pela Bette Davis como Baby Jane, que acho que, apesar de ser um filme de protagonismo partilhado, é realmente o filme dela. Acho eu. Ela é o veículo da narrativa que... É um bocado. sobre o ponto de vista do qual nós entendemos a vivência das duas irmãs e, sobretudo, precisamente esse complexo freudiano que ela tem. No fundo, é o oposto de Oedipus Complex. Although, there's also Oedipus Complex in there a little bit somewhere, with the character of Edwin, somehow. But it's more the Electro Complex, não é? Que é o Pois. oposto. Que é mais com ela. E, acho que é uma performance incrível e super scary. E é só a escalada de neurose dela ao longo do filme. Chega a um lugar que é completamente terrífico quando passas para o terceiro ato. I mean, I was just on the edge of my seat with it, and my jaw was on the floor and completely. I didn't know what to say. I was really worried for Joan Crawford. Like, como é que a Bette Davis consegue top herself next? With what she's gonna do. É um filme bastante violento, tipo, é como diz o género, é horror psicológico, é um thriller psicológico, and really gets to the nitty-gritty of that. E, não sei, it's just dilacerante. Eu gostei do filme, não sei se partilho tantas das tuas opiniões bombásticas Bombástica. sobre a qualidade do filme, sobretudo porque em certos momentos tenho esta ideia de que o filme torna-se um bocadinho leve e apesar de reconhecer as performances, e concordo contigo com a Bette Davis, mas eu acho que noutros momentos o filme é muito. Obviamente não é uma comédia, mas tem um lado muito leve. Em certos momentos até parece um bocado uma peça de teatro, a forma como elas estão sempre a sair e a entrada do quarto. E lá está, a questão da neurose supostamente vem do facto dela ser alcoólica, o que é algo que nós nunca vemos no filme, portanto. Eu gostava de ter visto também um bocadinho mais dessa questão ao longo do filme, de vê-la realmente a beber, porque senão parece só que ela está a ficar maluca, de facto, Wait a minute. mentalmente. Tu achas que neurose só vem do álcool? Não Não vem só do sei, álcool. é aquilo que é explorado. Wait a minute. You Vem- cannot say, não sei. Tipo, é claro Mas que ela... no fim, Sim. eu acho que no fim é que surge mais essa questão de que o facto dela achar que atropelou a irmã é que levou a essa neurose, mais específico, como está agora a ser explorado, mas também é a questão, né, de ser a atriz falhada e Sim, não ter tido o claramente. sucesso da irmã. Não sei se é assim tão claramente. What? I mean, quer dizer, tipo, todo o filme abre com ela no teatro a ser completamente explorada pelo pai nesta frame of existence que é uma criança cuja voz nem sequer é dela. O É que uma voz de a Joan adulta que está a fazer Crawford diz playback. mesmo no fim, tipo, very blunt, é tipo,
eu sei, a mentira de ter feito pensado que foste tu que me atropelaste é que te tornou neste monstro. Ela diz qualquer coisa deste género. Não sei, parece-me que o filme está Yeah, mais I ir don't nesse. believe that. I think that's the character's opinion. I don't I I don't think guess. that's the reality. I think that's part Mas of é que it. tipo, a questão é que o filme, né? O filme trava nesse momento do Uma atropelamento. coisa que por acaso eu não gostei muito. Eu não Mas acho que não Tomás, percebi o Tomás, calma, sentido. calma. Sim. Sim, Miguel. Só para clarificar, qual é a tua posição em relação a isto? O que é que tu Uhum. achas que é exatamente? É o que o Tomás está a dizer, é que acha que a maluqueza dela é de ter ficado na sombra da irmã, não é? Sim, o que para mim é claro da maluqueza dela, a origem disso é que ela foi maluqueza, vou repetir a Eu palavra nem que sei se é usaste. uma palavra que. Yeah. Maluquice, No, it's maluquice. not. Maluquice é mais isso. Mas, ou seja, claramente, toda a cena de abertura é a fama dela em criança a ser alimentada pelo pai e como todas as mimices dela são alimentadas pelo pai e todos os caprichos dela naquela frame, naquele enquadramento de fama que teve naquele espaço de tempo bastante curto em que ela Uhum. era o deus de tudo e todos e tinha aquela fanbase. Dolls, né? Tipo Baby Jane dolls eram criados à imagem dela. Tudo isto alimenta uma forma de ser, uma forma de estar nela que ela é o centro do universo que depois deixa de ser, depois a irmã torna-se o ganha-pão da família e ela torna-se, isto estou a falar da Blanche, Sim, ok, o ok. centro das atenções. E ela não gosta disso. E isso afeta-a profundamente. Sim, Afeta-a sim, mas profundamente. É isso, toda a pronto, razão ok. de, em anos vindouros, tipo, ela tornar-se alguém na periferia. Que ela não consegue. E não é só isso, ela não tem talento nenhum. Porque acho que no início, quando ela está naquele palco, até a cantar, a voz nem sequer é dela. Parece. É tão estranho que, até em criança, a voz é colocada é quase como se fosse um playback de uma adulta a cantar. Eu não E ela sei, eu tem acho que que aí é tornar-se mais a pela adulta. questões técnicas do filme, de não sei. Possivelmente, mas é assim que me atinge, é assim que eu leio, pode ser completamente subjetivo, aceito isso. Uhum. Foi assim que eu recebi a coisa. E Ok. depois, anos depois, é o reverso, tipo, não é a criança tentar ser adulta, mas é a adulta tentar ser criança. E ela, everything, the way she dresses up, with the powder thing, and the lipstick, and the Goldilocks hair with the little ribbons, evokes that child self, né? Aquela criança que ela foi, a child star, né? A Baby Jane de quando ela tinha 7 ou whatever, ou 10. Portanto, é tudo em relação àquele espaço-tempo, àquela forma de ser, àquela criança que ela foi, que era a razão da sua fama e que já não tem. E portanto, isso alimenta uma jealousy que é agravada pelo álcool, sim, pelo facto do acidente. Apesar de depois eu não gostar de no fim ela dizer, eu de facto fui eu que te atropelei, tipo, what am I supposed, what does this add to the movie, what am I supposed to feel? Sim, toda a questão Confused with do this, acidente eu achei. you know. Não sei, se calhar foi por isso que eu não senti tanto isso que estás a dizer, mas que tens toda a razão, obviamente é isso. Mas acho que como o filme trava ali no acidente, de repente é os créditos, Isso né? causa problemas, tipo, isso é só, tipo, what the fuck is Parece, that shit? isto é a questão central do filme, isto é tipo, o acidente. Pois é, não, Parece eu que dá também tanto percebo esse peso a lado de isso alguém ficar aí. e não é muito interessante, até porque e depois, como a Joan Crawford diz no fim, conta toda aquela história em relação ao acidente, parece que há todo tipo, tanta questão dramática ali no acidente que fica só falado, fica só contado, que não parece muito interessante. Não sei, achei que o acidente Eu também não gostei disso, man. Não era muito mais percebi. interessante se O tivesse. reverso de papéis também. Sim, De facto não. fui eu que te atropelei e fui eu ao Não, volante ela que não diz parti. isso. Ela diz isso. Diz, Não. diz. O que é que A ela diz? Blanche, a A Blanche, Blanche confessa. fica paraplégica porque parte a coluna quando vai contra Mas o porque estava a portão, mas tentar ela não atropelá-la. chega a... Mas porque Sim, estava sim, intencionalmente. tentou, sim. É Mas, isso que eu estou a dizer. supostamente ela não chegou a bater em ninguém. Não, yeah, yeah, não. Não. A irmã foge a tempo, repara e foge a tempo. Mano, mas a necessidade desse reverso de papéis, de facto era eu ao Sim, volante. eu também não gostei disso. O Assim, que é que plot isso twist, acrescentou para quê? tão late in the game à viagem emocional com estes personagens com quem ser quem é a Blanche? Eu acho que é numa tentativa de trazer alguma empatia e pena pela personagem da Betty Davis, porque percebemos que de repente aquilo tudo Sim, foi no limite foi uma... isso, não é? E que há ali uma moral grey area que, afinal, a Blanche não é aquele lanche que nós pensávamos ser, mas tipo, Só que é muito não sei tarde, o que é porque o que. filme É É todo, muito muito tarde. tarde. É o muito filme tarde, todo, porque elas durante têm estes. bastante tempo. Yeah, Sim, é isso. Eu estamos vejo do lado dela, estamos do lado da Blanche. estamos do lado do Blanche porque é tão black and white, é tão a Blanche é tão bonitinha e querida e coitadinha e a Betty Davis é tão má, tipo logo muito rapidamente ela dá-lhe um prato que está um pássaro morto lá, é tipo, ok, Yeah. desde o início ela é super, não há assim um escalar né, dela de se tornar mais psico, eu não acho que não é assim tão gradual, eu acho que ela desde logo vês que é super antissocial e é super maléfica para a irmã.
de uma forma que faz sentido, mais uma vez, pelas decisões narrativas do filme de cortar o acidente e de repente saltamos para bué muito mais à frente. As tensões já estão super escaladas, mas acho que não é tão interessante de se ver, pelo menos não achei. Ela é só super horrível. Como é que é suposto eu sequer acreditar que a Blanche Não, isso não também. Lá tomaria, está. não tomaria mais um papel Exato. mais ativo a tentar fugir dali, porque é tão Eu devo dizer que não horrível. acho que é um filme perfeito, né? O que Uhum. eu elogiei foi a performance da Bette Davis. E acho que não é gradual no sentido que ela é normal e depois passa a maluquinha. Ela sempre foi maluquinha, não é? Tipo, ou seja, já estamos past the point em que ela já está instalada nesta neurose e no álcool e etc. O que acontece são triggers que a fazem cada vez pior ou libertam isso para fora. Sim, eu Mas a concordo com isso, questão, faz sentido, mas a Sim, questão dela não ter mais energia, vá mais proatividade na questão de tentar sair, também vem depois retrospectivamente sabermos pois que é, foi é ela verdade. que se causou a si própria a lesão e portanto sim, ela ficou com exato. pena Sim, yeah, bem visto. de certa forma da situação em que ficou e do facto de ter quase matado a irmã e ter Yeah, yeah. Esse lesionado a si própria. encadeamento narrativo faz sentido, mas depois lá está, voltamos à questão com que tínhamos um problema que é quando isso surge no fim eu fico, mas qual a necessidade que essa troca de papéis tem? O que é que dá à história, não é? Tipo, o facto de agora a Blanche afinal também era mazinha para a irmã. Eu acho que assim, o filme alimenta no fundo essa ideia de que de facto foi aquilo que aconteceu pela forma como a Blanche está ali no quarto e a forma até simpática que como fala com a irmã. Simplesmente a revelação é como dissemos, acho que vem tarde demais. Porque se calhar até podia ter sido interessante também sabermos isso e depois vermos como é que isso Yeah, pronto, Também é uma questão. faz a história desenrolar, é uma culpa mas dela. Também é uma Ela, questão. Sim. mesmo na questão do álcool, quando já não lembro quem é que diz que, que a Betty Davis bebe demasiado e tem que parar, e a Blanche, a forma como ela fala daquilo, ela tenta. Mas não é assim tão mal. Ela não fica assim tão maluca por beber muito, ela não fica assim tão mal. Tipo, há um pois, desculpar das ações da Betty Davis da parte da Blanche. Pronto, em retrospectiva, tu percebes que há uma culpa da Blanche. Mas é isso, eu acho que faria sentido ter surgido um bocadinho mais cedo essa questão de que a Blanche é que foi. Está paraplégica por culpa própria, que não foi a Betty Davis necessariamente. Isto também reflete uma coisa que é interessante, que é o porquê da Blanche ter atropelado a irmã. Nós não vemos a forma como a irmã trata a Blanche nos anos entre 1917 e Uhum. 1900 e troca o passo onde elas se encontram, provavelmente nos anos 60. O que acontece é que, basicamente, nós recebemos esta revelação, esta verdade, muito no fim, em que é, fui eu que te atropelei por whatever. Imaginamos nós, vendo o comportamento da Betty Davis no momento presente, que ela também era má antes do acidente. Também a vimos em criança a ser má. Mas o que acontece realmente é que a forma como a Blanche nos é introduzida em criança é alguém que está fora da luz da ribalta e que tem inveja da própria irmã. Mas mesmo então, como criança, ela é a boazinha. Até a mãe em prima necessidade lembra de Blanche. Mesmo daqui a muitos, muitos anos, ser kind para a tua irmã, ser kind. I will be kind, I will be kind. E tipo, ela é kind, mas nós ficamos sempre, mas why are you being so kind? What do you gain out of being so kind? E acho que há qualquer coisa, ali um poço de desconhecimento entre quando ela nos aparece em criança e o pós-acidente que fica em falta. Tipo, não sei, nós temos alguma coisa no sentido de que eram ambas atrizes de Hollywood a certo ponto, mas na altura era Boia Blanche que era o ganha-pão e que arrastava e que arrastou a Betty Davis a Jane para esse mundo. Mas não sei, there's something that's missing, I think, porque no about. fundo há muitas coisas que aconteceram em termos de quem é protagonista, digamos, em Hollywood durante muitos anos, que nós só vemos em flashbacks rápidos, quase no início do filme. Mas no fundo o filme começa com a Baby Jane, que no fundo é que era a protagonista, digamos assim. E só depois é que passa a ser a Blanche, quando ela começa a protagonizar os filmes e a irmã tem de estar lá com papel secundário por estar no contrato. Portanto, há aí um momento de viragem, porque inicialmente, quando o filme abre, temos é o espetáculo da Baby Jane, né? E a Baby Jane a ser toda uma divazinha Sim. ali a falar com o pai e com o gelado. Yeah. Ahm, Portanto, eu concordo com o que estavas a dizer. Eu acho que há aqui, não é peças em falta, mas algum contexto que ajuda a perceber porque é que a relação delas está sempre assim a mudar. E especialmente nesses anos iniciais, porque parece que é muito. Inicialmente o filme abre logo Linear. e há logo um. Não, quando o filme abre com a questão da Baby Jane ser protagonista, imediatamente quando vemos a Blanche já há um remorso completo.
O que também ao mesmo tempo é estranho, porque são crianças tão pequenas, e irmãs, porque é que tem de haver logo quase um ódio total à outra, só porque uma tem um Ele espetáculo? compreende a inveja. Consigo compreender isso. Não é um ódio total, mas consigo compreender a inveja, Não, não é? mas é ódio, porque a forma como ela fala, I will not forget, believe me. Tipo, ela está a falar como se fosse já ali Sim. É o vilão. sei lá, Uhum, aham, sim, sim, como se já sim, sim. quisesse pegar numa faca naquele Mas, momento e. mas o estranho é que she says eu não acredito na angel kindness da Blanche, tipo. Mas é o que ela é como ela nos é mostrada desde o início, tipo, I will be kind, e depois ela é super oblivious quando és introduzido a ela no momento presente e é como vocês disseram no início, tipo, eu não percebo porque é que ela é tão kind para a irmã. Mesmo quando elas tentam forçar, eles, da Filmmakers, disse a ideia que ela que é sendo-se culpada pelo acidente e, portanto, não quer confrontar a irmã. Há aí qualquer coisa que não. Sim, falta qualquer coisa. Pelo menos eu senti. Falta Ou qualquer seja, coisa. este grey area em relação à Blanche, que a Yeah. Blanche não tem só de bom, também tem de mau. Mesmo quando ela diz I will be kind. Where is this all coming from? This kind of rage and I get Uhum. the jealousy, but to this point, to this degree. O filme parece insinuar que há aqui um lado mau da Blanche, mas que eu nunca tenho acesso a in the undertones of it. You Yeah, não know? é alimentado. Só no fim, é-nos No dito no antes fim. acidente. No Para não antes falar que, acidente. para não falar que cria um bocado uma espécie de plot hole, porque quer dizer, assumindo que para além de ser inveja é também a questão de a Blanche reconhecer falta de talento na Baby Jane. E não ser só uma inveja normal, é como é que esta que não tem talento nenhum está a ter este espetáculo e eu não. Mas Sim. depois lá está, isso cria aqui um problema narrativo que é, de facto, como é que isto ia acontecer? Porque é que iam ter a dar um espetáculo a uma rapariga claramente sem talento? Quer dizer, porque tu até és introduzida com este espetáculo em que vês claramente que ela não sabe cantar muito bem e que é tudo assim um bocado. Pronto, às três pancadas. E tu Eu acho que é de pensas, género de. Eu porquê? acho que é de Porquê género de dar um espetáculo espetáculo em a que esta. she's a cute little girl e é tudo around her beauty. You know, like when you make stars and it's all about their beauty, but they have no clear talent. Acho que é um contexto You know, diferente. which is Simplesmente possible. é quase uma Mas aquilo forma há todo condescendente um. de dizer, tipo, esta forma de arte vaudeville, que era tipo, que ela está a fazer, era muito mais. Era menos interessante do que é o cinema, em que o talento é mais importante e o talento da Joan Crawford, da personagem da Blanche, é o que a leva a tornar-se uma estrela. E a Betty Davis, a personagem dela, não, a Baby Jane, não tem capacidade para ser tão boa nesse contexto. Acho que é só isso, não sei. Pelo menos eu sei, tipo, eu acho que né, uma miúda pequena a cantar. Não, não me custa acreditar que pudesse haver uma audiência que fosse ficar capturada por isso, por esse tipo de performance. Mas já, É possível, sim, é acredito. possível. Não, mas depois há outras coisas. Por exemplo, quando a Blanche está a escrever para o médico, depois escreve aquela nota a dizer Under no circumstances, mostrar à Baby Jane. Depois está a vizinha, está a fazer, não sei, jardinagem, e ela atira o papel. Aqui, Está tinha de calada, ter né? Não aqui diz meio. nada. Porque é que ela não diz nada? Tipo, ela está ali, está tipo a uns Yeah, metros de yeah. Porquê que ti. não grita? Mas Yeah, faz um exato. psst, Mas psst, tipo, qualquer coisa. é Por no cima, exato momento em que a irmã chega à casa e as duas se encontram. Portanto, ela não tem muito tempo para spoke Não sei, out, ela, não é? pelo menos do que eu bem entendi, ela teve tipo ali uns segundos quando está a tirar o papel Mas para yeah, fazer um som, qualquer é coisa, ou ambíguo bater na porque de janela. facto. Yeah, é e se for ambíguo por porque isso, de porquê é que ela facto. tira o papel? Se sabe que a irmã está a chegar. A Scata não corria esse risco, não é? Não, E ela não esperava. sabe. A irmã chega tipo mesmo ali no momento, mas acho que de facto há um espaço de tempo, segundos, Yeah, eu em também que acho ela que não sim. chega. Tipo, é logo uns segundos depois que ela chega. Portanto, ela teve E tempo acho que para chega de bater à carro, por isso, de qualquer janela. maneiras, Just something. acho eu. Acho Yeah, que ela yeah, chega de yeah, carro, yeah. por isso não ia ouvir se chamar-se a vizinha. Não sei, parece um bocado. Parece daquelas coisas que Havia. escreves no argumento e depois quando eles vão fazer tipo, no How do we do set, no this? platô, esqueceram-se de fazer uma distância maior, ou de que se calhar tipo, não faria sentido se elas estivessem tão próximas. Porque, né, tirar o papel poderia fazer sentido se houvesse uma divisória qualquer, ou se houvesse uma distância maior e ela está a tentar chegar lá. Agora, tanto tão perto, parece um bocado forçado Yeah. narrativamente. Assim, mais vale falar. Mas pronto. Sim, sim, yeah. Mas pronto, isto também não é o problema maior do filme, mas pronto, é só uma Yeah. coisinha que me chateou um bocadinho ali ao Mas início. por acaso, sim, agora que falando nesses pormenores, eu sinto também que o filme que peca um bocadinho é na forma como às vezes é muito explicativo nos diálogos. Ahm,
Pronto, é aquela questão. Parece que estamos sempre a ser guiados, tipo, com a de mão dada pelas personagens. Especialmente, eu senti isso bastante naquela cena dos realizadores a ver o filme no fundo da Blanche, com a Baby Jane Oh lá boy, oh atrás. boy, oh boy. Oh Oh boy, oh boy. boy, oh boy, oh boy. Em que aí parecia mesmo, ok, vamos lá saber a história das irmãs, e depois é eles os dois a falar tudo, e o acordo, e epá, pareceu bué, tipo, spoon-fed, tipo, É isso, com- também Sim. achei. Por acaso fiquei bué self-aware a pensar. Fiquei a pensar em exposição em cinema, por acaso, que eu estava a Yeah, ouvir eu esse também. diálogo. sim, Ué, All como é mesmo. que eu these actors with escreveria people. isto sem, Yeah. para não ser tão Quando- óbvio? Particularmente quando eles estavam a andar no lote e a ter aquela conversa toda. Yeah, Ah, you yeah, know, the sim. sister. And I was like, huh, that's funny that they're relaying this, to a point where I'm thinking about it, like. Sim, mas há outros momentos em que isso acontece, só que esse ficou-me na cabeça, porque uau, tipo, estavam mesmo a ser, É porque tipo, também o filme mete-se, né, num beco um bocado difícil que é a Baby Jane, como estavas a dizer, Miguel, tipo, a Baby Jane é introduzida, é a estrela, de repente passamos para outro momento em que os papéis inverteram-se completamente e não vimos sequer essa transição. De repente a Blanche é que é a estrela e a Baby Jane está na sombra dela. E pronto, claro que o filme tem que explicar isto de alguma forma, e a forma mais óbvia é essa, é meter os gajos a falar mal da Baby Jane e que ela não é boa atriz e a Blanche é que é a star, e depois no contrato que a Baby Jane tem que ter também papel. o filme até é inventivo na questão dos saltos, 1907, depois 30, acho eu, depois até diz Uhum. Yesterday. E ok, interessante criar aqui este mistério, que até, pronto, para a altura é interessante ver um filme a fazer este tipo de coisa. Mas depois que essa solução é pôr toda a gente a explicar o que é que aconteceu nesses intervalos, mais vale não ter os intervalos e ser um bocado mais linear, não sei. Porque Mas esse é o depois único momento que pareceu. eu sinto mais um valor de explicação. Onde é que tu sentes outras explicações? Eu senti mesmo no Outros fim, momentos né? Quando a explicativos. John Crawford diz aquilo daquela forma, é um Mas isso bocado, sim, não isso sei. já foi discutido e não percebi a necessidade disso. Mas Sim, entre esses dois momentos, a vir à cabeça não estou recordado mais. Mas eu lembro-me da primeira meia hora sentir muito isso, para além da cena dos realizadores. Eu acho que mesmo quando as Essa vizinhas estão sensação a vê-la geral. na televisão, há qualquer coisa ali no diálogo que eu me lembro de também achar, mas já não lembro do sim, quê. sim, sim. Whatever E happened to qualquer... her? Yeah. O que é que elas Sim, falam? sim. Elas falam qualquer coisa, mesmo acho que falam da tensão entre as irmãs e que ela trata bem da mal e coisas assim. Não me lembro bem. Ou, Mas por também senti Mas que havia uma exemplo, aí, forma. a cena do músico, quando está a falar com a mãe, em que a mãe de repente também entra naquele discurso todo em que é que aconteceu às duas irmãs e depois de repente conta a história toda de que ela fugiu e estava no aí I can be hotel. more forgiving, porque tem a ver com uma questão de gossip, tabloids, gente que Yeah. conhece, tipo a atriz famosa e depois a outra que apareceu nos. Há um valor nisso que eu consigo perceber. Enquanto que, por exemplo, os dois executivos do estúdio andaram no meio do lote no início do filme a estarem-me a explicar Sim, a história eu toda, não percebo. sei. Aí consigo entender Uhum. mais que é mais óbvio. Eu entendo isso e também desculpo mais, mas mesmo assim a cena tem muito aquele lado de escalada de informação em que and then you don't even know, but she did this. E parecia que a mãe estava sempre a tentar trazer mais gossip e Yeah. mais fofoca para cima e é tipo, opá, fogo. Neste ponto já parece que estás só a dar informação. É ali uma linha que foi difícil de navegar, acho eu, e pronto. Recordo-me que aí também senti um bocadinho isso. Mas sim, não é nada bate a cena dos realizadores a ver o filme. Yeah, Aí, sim. Mas coisas interessantes do Baby Jane, eu acho Sim, a que gente só está a a falar. performance da Tipo, eu Bette acho que o filme Davis. é um filme bom. Eu gosto do filme. Acho que vive do mood e vive da ambiência e das Eu acho que a performances, iluminação especialmente da neste Bette filme Davis. é fantástica. E cada momento que tu tens sozinho com a Betty Davis, com a Jane, simplesmente a beber do seu passado, tipo aquele momento que ela tem sozinha com a boneca, a Baby Jane Doll, na sala, tipo, e a noite, a noite neste filme é filmada de uma forma muito interessante. Tipo, há momentos de que era escuro super vividos e bem filmados, em que tu tens uma percepção da profundidade de campo, tipo, da dimensão daquela casa, em que tu vês a luz a trespassar pelas janelas, a criar, tipo, estas diferentes dimensões interessantes, tipo, à noite, e ela ali sozinha, que cria mesmo um sentimento de horror, de medo, e ela está a cantar ali para a boneca, e tu tens ali o espelho da sala, que é uma espécie de espelho de salão de balé, e tipo, ela canta para ele e finge-se em palco, e tens o conjugar disso com o candeeiro do teto, como se fosse um holofote.
há momentos filmados close-ups que são muito interessantes, muito evocativos, e especialmente a relação que ela forma com esta personagem preferida que aparece a meio do filme, que é o pianista, este pianista falhado, ou à procura de emprego. Falhaste. Ou seja, pelo menos é o que o filme argumenta, não é? Tipo, ou seja, falhado no sentido de não encontrou tipo his spot on the light, you never know if you will, e a mesma atitude dele, a mesma atitude dele que é derrotista e a tratar mal a mãe, tipo, e há quase algo de destino, que eles são um para o outro, mas ao mesmo tempo não são. E quando eles se encontram naquela entrevista de emprego, há algo de sickly ali, é aí é que eu crio uma pena genuína pela Jane, que não tem nada a ver com aquele attempt à pena do fim, em que a Blanche conta a história em que eu de facto sou culpada porque eu quase que te atropelei. Não, onde eu crio uma pena genuína é quando há uma entrevista, essa audição ao pianista, para ele se aparecer com ela de palco, para revitalizar o papel que ela tinha em criança. E de facto são dois a usar máscaras, um contra o outro. Tipo, a Jane está a fazer-se o mais benéfico possível que ela possa ser, porque a maioria do tempo nós vemos ela a ser tipo, this almost New York drunk. What do you want? Blanche! You want your breakfast? Here it is, motherfucker. Like, just talking like this. And then suddenly, quando ela está com o pianista, é tipo, oh yes, darling, do you want to play with me? It's just this very childish, benevolent voice. E o pianista ao mesmo tempo está pretending to be British and, oh yes, my father, played in a very gallantry way. Only Shakespeare, that's what he knew. So, é horrível, tipo, as pessoas se sentar ludibriar umas às outras com a melhor versão delas mesmas. E ao mesmo tempo consegues ver, porque em cada momento em que o olhar deles não se encontra um com o outro, que eles estão tipo... Bom, principalmente ele, o pianista, e daí que vem a empatia com a Jane, é que o pianista tipo, não aprecia a tentativa dela de tentar revitalizar o ato dela, não é? Tipo, é só, cada vez que tem uma oportunidade de estar sozinho, ele olha para aquilo e fica tipo, "Yuck", tipo, this is not serious music. E, tipo, por E não muito é. que tu não gostes da Jane, e não é, e não Para, é, para além de que é e por mais muito que também não gostes da Jane, com ela não ser boa cantora. Não? Acho que sim, vem sim, sim, sim. sobretudo daí, não é? Mas isso cria, ou seja, de facto não é serious music, não é serious talent, mas é o facto de ela tentar tanto, tipo, Sim, sim. fazer algo de bom com aquilo e de facto não ser bom que tu sentes simpatia com ela, que é tipo, oh, god damn it, she's trying so hard, but it's so bad, that's how you feel it E for parte her. And também that's sad. dessa empatia também vem não só do facto dela querer revitalizar, mas querer revitalizar algo quando era criança. De certa forma, parece que ainda é mais trágico e mais triste, porque, quer dizer, ela, não sei, tem para aí 50, 60 anos, não sei. Mas quer dizer, fogo, estar quase 40 anos, se calhar, a pensar nesta performance que teve quando era criança e ainda estar a querer revitalizar, porque foi ali que ela teve fama e foi ali que ela teve atenção. Não sei, isso para mim é que criou ainda mais pena, digamos assim, porque Não, yeah, é tudo isso. ainda eleva mais a tragédia da vida dela. Parece que não largou de todo aquele momento, aquela performance. E ele, estranhamente, é a única presença masculina que nós vemos de perto com estas duas personagens, nomeadamente a Jane. Né? Portanto, ele torna-se uma espécie de receptacle, né? de alguém que vem substituir o pai dela, com quem ela tem este complexo freudiano de dependência. No fundo, há uma relação de codependência entre as duas irmãs, em que uma é a mãe da outra, mas ao mesmo tempo depois, né? Cada qual, nomeadamente a Jane em relação à Blanchett, à Blanche, que tem esta relação que às vezes gira de filha para mãe, não é? Porque uma depende da outra, né? Para subsistência. Mas depois no fim tu vês o reverso, em que quando a Jane fica em apuros e não consegue lidar com uma situação de perigo, ela rapidamente se torna filha e precisa de ajuda da irmã que se torna Mommy, what do I do? I have done, Não something tanto really filha, bad. mas a irmã mais nova, tipo, à procura da irmã mais Sim, sim, velha, né? sim, 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 sim. Pode-se dizer Claro que é o assim. que elas são. Já, tipo, a forma como a mente dela opera, em que rapidamente a frase que ela usa é Oh, he's going to tell, like a little kid, não é? Vai contar tipo, às autoridades, tipo, não há uma noção de certo e errado nesta pessoa. É completamente narcisista e quando ela não consegue lidar com uma dada situação, reverte para essa criança de outrora que ela foi, para precisar de ajuda, precisar da irmã mais velha, que de facto é a Blanche. E como é que eu saio de uma situação que eu próprio criei contra ti, tipo, isso é horrífico. Muito cedo ela reverte de volta, tipo, esse papel de criancinha, tipo, há qualquer coisa de sickening in this, E depois ao mesmo tempo ela cria esta relação com este pianista que não é só uma relação de parceiro, não é só aqui a questão de um estar a ludibriar o outro,
que é recíproca, e daí que se cria essa empatia com a Jane, mas ao mesmo tempo esta clara relação amorosa in the undertones of it, de Jane gostar do Edwin, porque não é, o vê como o pai, ou assim, não é? Tipo, e tudo reverte de volta também a essa outra história de quando ela fugiu da Blanche, quando sucedeu o acidente de carro, ter encontrado numa outra cidade com um homem numa cama de hotel. Acho que o fim, quando chega ao fim, o filme, quando chega ao fim, claramente cresce para este poço negro de desconforto com a personagem, em que ela faz coisas cada vez mais surpreendem, que ela mata a Elvira com o martelo. E eu fico tipo, Elvira, don't put o martelo, não ponhas o Yeah. martelo na mesa. E o filme estava esta coisa claramente Hitchcockiana em que põe o objeto mais perto da câmara, né, que é o objeto de importância e de perigo, como a pistola, não é? Tipo no. Esse não é um filme de Hitchcock, mas é uma coisa que é o The Lady from Shanghai com o Orson Welles, em que a pistola está mais perto do plano e tu vês ela a dar o tiro. E aqui é uma coisa de why are you putting the fucking hammer alone? You pick it up. Nesse momento eu estava tipo, não é? A Virgin Spectator talking with the screen, like quando ela pousa o martelo e entra no quarto, oh my god, Blanche, what happened? Fucking shit, I was talking with the screen, I'm like, don't do that. Pah, like, and she hits her, and I'm like, Jesus Christ. E só Calma lá, cresce para este eu tenho lugar de de. morrer, deixa-me cá pousar o martelo. Exato. Mas, por outro lado, é suspense efetivo, só que é de género. You shouldn't have done that. Like, why did you do this? But. E depois, pronto, isso permite que a situação escale para um lugar muito negro, em que depois o Edmund vem lá para uma espécie de date. E o pior já aconteceu dela ter matado esta pessoa e ele está a tentar esconder a morte da Elvira. E ao mesmo tempo tens o Edwin naquela cozinha a tentar criar uma situação de normalidade. Vamos lá ter o nosso date e vou receber eu o meu dinheiro e ter esta situação paralela de tentar explorá-la, tentar aproveitar-se dela e where's my money. Mas ao mesmo tempo ele próprio está bêbado e começa a mascarar-se. Ou seja, há um nível de camp no filme que já foi dito por críticos. Há de facto este lado negro, mas também this campiness in it, where he masquerades as this. I don't know what he's doing, this baby Jane, his dad, este pai com a baby Jane doll, a sair da cozinha tipo. Woohoo! É uma confluência de sentimentos estranhos em que por um lado tens o horror da situação em que esta pessoa, a Jane, esta psicopata, matou alguém e está a tentar esconder isso, mas ao mesmo tempo tens este bêbado em que tenta criar uma situação de normalidade em que é outro date, uma outra entrevista de emprego, so to speak, mas ao mesmo tempo ele não está tipo, numa mesma wavelength, tipo, é só, sei lá, situações de horror atrás de situações de horror, até ele entender que a irmã está presa à cama e parece que há o ímpeto para fazer alguma coisa, para salvar, mas depois outra coisa que eu não gosto é que eles quase que se esquecem dessa linha de narrativa e tipo, ele sai, ele foge, há um impulso para chamar alguém, mas depois é tipo, ele entra numa loja, whatever, e then we forget about him. So what happened to Edwin? Did he went and call the cops? Did he not call the cops? Did he just forgot about it and went for drinks? I don't know. É só. É bem à toa esse gajo, tipo, Eu a acho que eles forma como sugerem que desaparece. ele, como estava bêbado, não conseguia propriamente tipo, ter noção para salvá-lo ou ir imediatamente ligar à polícia. Mas eventualmente acho que ele está a tentar comunicar isso com alguém ou com as pessoas que estão ali. Sim, tu E vês ele provavelmente é a tentar partir comunicar daí isso que com depois a alguém, polícia começa mas a não entrar fica claro. no. E por não ficar claro, essa personagem que já por si surge de uma forma um bocado estranha, tipo que é uma personagem periférica a que dá um certo nível de desenvolvimento para perceber a frustração dele e etc. Ele acaba de uma forma um bocado vazia, em que tu podes depreender que no dia seguinte a forma como a polícia e a mídia no geral percebe como é que a verdade vem ao de cima e que ela é uma psicopata on the loose e que está a tratar mal a irmã. Acho que valia a pena dizer que foi ele que deu the tell, né, to the police. Just him getting to não é, numa cabine telefónica e dizer, tipo, I don't know, just to close that thing. Porque de certa forma tu desenvolves uma certa linha narrativa com ele por relação à Jane e crias fomentas esta hipótese, esta pergunta dramática de quando é que ele vai descobrir, quando é que ele vai saber. Ok, ele sabe. O que é feito com isto? Ok, ele sai de casa, maluco, tentar parar um carro, tentar falar com alguém. Mas depois é tipo, ok, there's a diner here, I'm just gonna go inside. I'm hungry. So are we not gonna close it Mas somehow? é assim, também não tem de ser tudo fechado, né? Quer dizer, a personagem dele também, sendo como é e tanto todo bêbado, se calhar só conseguir fazer aquilo. É o ponto dele. Ele não tem de ser mais que isso.
Umas outras coisas que acho interessante no filme, para também ir a outro ponto, acho que pelo menos suscita a questão de como é que lidas com um filme que é tudo se passa num lugar, numa casa. E qual é muitas vezes tipo, a dinâmica deste tipo de filmes de horror em que everything is set in one place. E tens, nomeadamente nesse sentido, uma personagem que está esbarrada, não tem contacto com o mundo exterior. Eu acho que há um subgénero de filmes de horror sobre people with disabilities, particularmente em cadeiras de rodas. E lembrei-me imediatamente do filme Misery, com o Pois. James Caan, e pensei, isto é muito parecido com esse outro filme, em que toda a Sim, sim. dinâmica do nosso medo, do nosso suspense com a personagem é o facto de ela estar limitada no espaço e limitada na sua capacidade de andar. Em que tudo opera em relação a como é que eu movo para chegar ao telefone, esta coisa mínima em que tenho Estás de sempre ultrapassar as dependente da escadas. personagem sair de casa para fazer pequenas Exatamente. ações Sim, que sim, me sim, sim. ponham um bocadinho mais próximo de Ou sair. seja, para mim há de facto, e isso faz parte da beleza e do que é funcional num filme e do que o faz operar bem, estes elementos de suspense em que tu vês o carro a sair, o carro a voltar, tipo, o que é que faz uma irmã quando está lá fora que é antagonista e o que é que faz a outra quando tem a oportunidade de sair do quarto, mas o que é que ela pode alcançar, não é? Tipo, são todos esses elementos. Como é que constróis um filme em que te limites a ti mesmo a estar dentro de um espaço que é uma casa ou um quarto e o que é que permite à outra personagem que está limitada fisicamente a poder alcançar, não é? Vai ao quarto da outra, tem fome, come todos os bombons que o outro tem na gaveta, mas depois descobre este outro dispositivo da narrativa que é havia esta questão de que falámos sobre como é que será a tua vida para lá de mim. E tu vês que progressivamente é isso que, ou seja, o filme, a narrativa do filme vem muito da Baby Jane, adulta, progressivamente tentar escapulir-se, de prender-se da dependência que tem em relação à irmã, que ela é que está consciente disso. Tipo, alguma vez pensar que vai acontecer depois dele desaparecer, tipo, Jane, sim, I have already thought about it. E depois são os cheques que ela, tipo, tira para si mesma, por causa do show que ela quer revitalizar, e que estão dentro da gaveta. E tu começas a perceber progressivamente que ela consegue. Por acaso é um bocado irónico que ela consiga, tipo, o melhor papel da vida dela é o papel da própria irmã mais velha, tipo, é a Jane a fazer de Blanche, não é? Tipo, em que ao telefone, não sei, há sempre a se contar com o mundo exterior em que ela faz-se passar por Blanche. Sim, Yeah. isso é bem visto. And that's interesting. E depois, como é que fazes contato com o mundo exterior? Como é que consegues fazer com que a nossa inocente, a Blanche, consiga contactar com pequenas saídas que a possam sair desta situação? E, portanto, é sempre. Ou seja, pensar em elementos de narrativa que possam entrar em contato com isso, que é o telefone, ou é os cheques que ela encontra na gaveta, ou então ela vira tipo a criada ou a empregada que aparece de quando em vez, ou então a vizinha com quem ela simpatiza através de fan mail, e que se revela ser uma fã que ela tenta tirar aquela carta para fora da janela. E pensar nesses termos é interessante. Muitas vezes em termos de curtas também é interessante, né? Tipo, como estou a escrever uma do momento, é sempre curioso pensar como é que tu podes dar-te a ti mesmo restrições que possam delimitar o tempo da curta, a um espaço de tempo menor. Então, muitas vezes a solução para isso é como é que eu posso fazer isto num só espaço, num só lugar, mas depois como é que eu faço as personagens contactarem outras, né? Porque há sempre os aliados e os antagonistas, né? Que são as personagens secundárias que colocam-se em diferentes termos em diferentes extremos de valor que a protagonista tem que combater, que são as personagens secundárias que são antagonistas e que servem antagonistas, as personagens secundárias que no fundo são aliadas, né? Neste caso tens a Elvira, tens a vizinha, tens o doutor, não é? E onde é que pões todas estas personagens no mundo em que tudo se passa num espaço fechado? É interessante pensar nesses termos, acho que o filme pelo menos balança isso bem. Em termos narrativos, concordo. Eu acho que, em termos de realização, pelo menos na questão dos planos que ele utiliza, não sei se é tão forte assim. Isto depois também se relaciona com aquilo que eu disse no início, que era aqui uma nota que eu tinha em relação à questão do lado teatral do filme, de facto, por passar-se num espaço pequeno, limitado, estarmos sempre nos mesmos espaços dentro desta casa. Eu acho que nem sempre é assim tão super interessante a forma como ele enquadra o quarto dela e depois a escadaria e depois a parte de baixo. Assim estamos sempre do mesmo lado e que a certo ponto torna-se um bocadinho aborrecido a forma como regressamos ao quarto e regressamos às cenas. Parece que aquilo é feito em estúdio em que não podemos virar a câmara para este lado porque estamos sempre pronto, porque iríamos ver a equipa e essas coisas todas. Não sei, eu senti um bocadinho falta de criatividade, não sei, a forma como ele enquadra os planos no quarto da Blanche e naquele corredor que une o quarto à escadaria. E lá está, e foi por aí que também me deu essa sensação de peça e de algo um bocado limitado ali no espaço. Parece que não nos podíamos mexer muito e que estávamos um pouco restritos. O que eu senti pena nesse lado.
agora que falas nisso, sim, de certa forma, mas a mim não me chateou muito. Eu acho que até faz sentido, não sei, acho que o filme tem um tom tão exagerado que esse lado teatral faz sentido. Eh, mas também em relação ao que o Tomás estava a dizer, de se passar tudo num espaço, eu acho que depois é super interessante que o fim se passe na praia, que é um espaço super aberto. Sim, Tens o é super. sol a bater, É o não clímax, é? É o rebenta contrário, tudo. exato, é o contrário do que vimos durante o filme, que é de sombras e um lugar escuro da casa, em que, especialmente em relação à Blanche, que ela está sempre naquele quarto que não é muito iluminado, não tem muito acesso ao exterior, e de repente é o contrário. Como se a negligência da irmã é o facto de estar a deixá-la à luz durante tanto tempo ali com o sol na cara. Eu acho que isso é uma ideia bem interessante. E mesmo o facto, né, da praia possibilitar esta coisa dela fazer, da Baby Jane fazer, brincar na areia e fazer os castelos de areia, essas. Sim, regredir completamente outra vez a criança. Exato, exato. Vai E ir buscar os buscar os gelados. gelados, exato. Ele 40 centímetros, ela vai-se embora, não paga. Yeah, não, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas eu consigo ver. Eu entendo perfeitamente o que o Miguel quer dizer, porque yeah, tipo, há planos que favorecem uma certa bidimensionalidade, uma qualidade bidimensional à imagética do filme, né? Sobretudo, eu lembro de planos em que tens a Blanche no quarto, ela está àquela mesa, a secretária, tens ela a vir a passar por trás ali, a fechar as janelas, abrir as janelas, a ter uma conversa com ela e que parece realmente estúdio. Há um favor a planos abertos, a wide shots, a planos gerais que muitas vezes nesses espaços grandes que parece que é um estúdio, né? Parece que estamos dentro de uma caixa e estamos a observar isto dessa forma. Por outro lado, estranhamente ao mesmo tempo, depois tens estes chatos de grande realização, de Sim, proxemics, sim. como se Também é diz, verdade. em que eles conjugam o primeiro plano e o segundo plano de uma forma dramática para criar noções de suspense que são bastante efetivas, em que eu gosto muito de situações em que esteja Baby Jane a aparecer numa porta que é teatral, mas para mim funciona, que a porta de repente abre-se, e tens a Baby Jane com aquela cara, aquela maquilhagem, aquele batom, tipo, é que é horrífico, e depois tens o pássaro dead, ou quando a irmã, tipo, ao telefone, está caída, ou pelo telefone, está a chamar pelo doutor e ela está do outro lado do corredor e a porta abre-se e tu sabes que ela está ali, é uma repetição dessa espécie de dispositivo narrativo visual em que a irmã mais uma vez está a ouvir tudo e sabe tudo dentro da casa e está atrás da porta e vem do exterior para o interior e está ali, oh my god, is she gonna see her? Acho que há momentos bastante bonitos e efetivos na realização. Mas depois tem outros em que realmente tipo, é bastante bidimensional, nothing is really happening as much. Um, Sim, também tem um momento interessante é um filme essa questão bipolar. que dizes da forma Sim. como ele joga com a profundidade de campo, em que tens a Elvira na paragem do autocarro e depois de repente vês a Baby Jane a chegar de carro e fica de repente em primeiro plano. Depois ela parte e voltamos à Elvira e o autocarro mexe-se e percebemos que ela continua lá. E aí esse jogo de foco e pronto, e do que é que está mais perto de nós e o que é que está em perspectiva também foi interessante, foi um plano interessante. E há outros, sim. Há um momento também em que ela de repente sai. Ou é ele, já não me lembro, mas há assim uma espécie de panorâmica em que depois a personagem, não sei se é ele ou a Baby Jane, saem pronto, do quadro e depois de repente ficamos focados na boneca ali parada na cadeira, assim num plano um bocado picado também. Achei super interessante. Pronto, lá está. Também tem a ver com a questão da iluminação, como disseste, que é tudo muito bem feito e que dá sempre este jogo de tensão e de sombras. E ali na boneca ainda fica mais preeminente. Yeah, creepy. Yeah. Mesmo assim, há aqueles filmes de terror modernos de bonecas. Yeah, exato. Já falámos bastante, mas outra questão é a rivalidade das atrizes, que para mim isso é o que eu conheço deste filme antes de sequer ter visto o filme, era a questão de toda a tensão entre a Joan Crawford e a Bette Davis, que é interessante como isso foi mais uma coisa mais ou menos fabricada pelos estúdios e pelos newspapers nos anos 30, porque havia muito essa coisa que eles faziam de elas odeiam-se, as atrizes todas odeiam-se umas às outras porque estão a competir por papéis. E não, e às vezes era verdade, outras vezes não. E neste caso elas não, nessa altura não parecia que havia muita tensão entre elas, até porque não se cruzavam muito, não tinham grande relação. Mas com este filme voltou a haver essa questão, não é? Que vai haver vai ser um drama no platô, vai ser um drama nas filmagens, vão se odiarem. Mais uma vez isso não aconteceu, elas foram tranquilas. Tipo, não eram amigas, não gostavam uma da outra, mas filmavam bem e eram profissionais. Até porque ambas sabiam que, né, isto é um filme importante para as atrizes, porque elas não tinham muitos papéis nesta altura, né, são atrizes mais velhas.
não há tanta, especialmente naqueles tempos, não havia tanto acesso a papéis interessantes. Normalmente era sempre a fazer personagens, és a mãe de alguém, ou és tipo uma velhota qualquer que diz coisas engraçadas. Enquanto isto é um papel super interessante para ambas. E pronto, mas depois o que acontece interessante é que em 1963, não é, os Oscars, Betty Davis é nomeada para o filme, a Joan Crawford não é nomeada para este filme. Pronto, há aí uma tensão, porque, claro, os atores querem ser nomeados para os Oscars. Mas o que é que acontece é que a Joan Crawford sugere à Anne Bancroft, que é outra atriz que está nomeada, em 1963, que caso a Anne Bancroft ganhe o Oscar, quem vai aceitar o Oscar por ela é a Joan Crawford, porque a Anne Bancroft, isto é grande gossip, está em Broadway, está a fazer uma peça, por isso não pode estar na cerimónia. E a Bancroft diz que sim, e a Anne Bancroft ganha o Oscar. E pronto, quem é que está na, na televisão a receber um Oscar é a Joan Crawford, não é a Betty Davis. Right. E pronto, isso Uau. não caiu bem com a Betty Davis de todo. Aham. E ela, pronto, ficou. Acho que a partir daí é que ela se tornou um bocadinho mais mazinha ou mais com, Aham. com a Joan Crawford, até porque ela diz que já bem mais velhota ainda, tipo, já estava, já nem sei que idade que ela tinha, mas estava num talk show qualquer, acho que é com o Johnny Carson, a falar como a Crawford fez tipo campaigning contra ela, tipo, tentou convencer as pessoas a não votar na Betty Davis. Que não sei se é verdade, até eu duvido que a Joan Crawford tivesse esse tipo de poder, não é? Nem sequer é nomeada para o Oscar, mas consegue dissuadir as pessoas que votam para não votar em alguém, não sei. E pá, há um vídeo super interessante no YouTube que quem queira ver com mais detalhe, que é sobre esta feud, é da Be Kind Rewind. Vai a detalhes muito mais profundos do que este, mas pronto. É super interessante. O interessante é que estas coisas voltam sempre de formas estranhas. Recentemente há uma série que é o The Feud, que é Sim, exato. sobre este filme e duas atrizes a interpretarem. Yeah. Não, é com a Susan Sarandon e não sei quem é que é Ah, esta right. pessoa. You know what I dreamed the other day? It was yesterday. No, just say. I dreamed yesterday that my dream was. O meu sonho foi que estava a tentar vender um contrato à Susan Sarandon, who was mentally ill, and she was trying to leave a canteen, but I was saying, no, you need to be a movie star on my movie, Susan. And she said, no, I cannot be. And she was like mentally ill or something in Quem my. está mentally ill é ela, não és Susan tu? Sarandon. Susan Sarandon. I don't know. She was pretending to play a part in my face where she was mentally ill, so to not sign the contract where she would be on my movie. So that was it, and we're having lunch, and and she was to not accept. She was saying, "Oh no," like Larry David with the army. Please, what? Anyway, just a funny É story. engraçado. Uma personagem do teu filme está-te a enganar. No teu filme, o teu Exactly, sonho in my está-te a dream. enganar. Yeah. E é tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos no Instagram e o website oficiais do podcast. Não se esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez mais estilo. Se te encontras no YouTube e procuras vídeos como este, clica no próximo vídeo aqui mesmo. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima vez bombástica.